Se você acha que a maior arma do céu é a espada de Miguel ou o brilho de Lúcifer, você ainda não conhece o verdadeiro poder da palavra. Imagine um ser que se move na velocidade do pensamento, cruzando as dimensões entre o eterno e o temporal, com um único objetivo: entregar o destino nas mãos dos homens. Esse é Gabriel, o arcanjo da Anunciação, o serviço de inteligência de Deus, cuja presença faz a realidade física tremer. Gabriel não é apenas um mensageiro comum. Ele é o arcanjo que está diante da face de Deus, ocupando um lugar de intimidade que poucos ousam imaginar. Se Miguel é o general e Lúcifer era o regente, Gabriel é o embaixador supremo. Sua voz não serve para cantar hinos de adoração ou gritar ordens de batalha, mas para articular os segredos que o Criador decidiu revelar ao mundo no momento exato da história da humanidade. Suas aparições são cercadas de um terror sagrado. Diferente da paz bucólica que as pinturas antigas sugerem, ver Gabriel era um evento traumático para os sentidos humanos. Ele carrega a autoridade do trono, e cada vez que ele cruza o véu, a história do mundo muda de rumo. Ele é o arquiteto das boas notícias, mas também aquele que silencia os céticos com um simples gesto de sua autoridade, mostrando que o céu não brinca. Vamos voltar para as visões do profeta Daniel, onde Gabriel faz uma de suas entradas mais impactantes. Daniel estava exausto, tentando decifrar o futuro, quando Gabriel surgiu como um relâmpago. O profeta caiu no chão sem forças, como se o seu corpo não suportasse a voltagem daquele ser. Gabriel não veio para lutar, mas para dar inteligência e entendimento, decifrando os códigos do destino final com uma precisão matemática. Pense nele como o mestre da estratégia divina. Enquanto Miguel cuida da guerra externa, Gabriel cuida da guerra de informações. Ele é quem conhece os cronogramas de Deus, os prazos e as datas em que o Messias deveria aparecer. Ele não apenas entrega a mensagem, ele explica o porquê, transformando a confusão humana em clareza espiritual. Ele é a ponte que liga o ainda não ao agora, de forma definitiva e sem falhas. Mas o grande drama de Gabriel acontece no silêncio entre os testamentos. Durante 400 anos, o céu não disse uma palavra. O mundo estava no escuro, esperando por um sinal. Imagine a expectativa de Gabriel, o mensageiro oficial, segurando a maior notícia de todos os tempos. Ele estava pronto, aguardando apenas o comando para descer e quebrar o silêncio que torturava as nações que aguardavam a redenção prometida. O primeiro alvo foi um velho sacerdote chamado Zacarias. Imagine a cena. O templo está em silêncio, o incenso sobe e, de repente, Gabriel aparece ao lado do altar. Zacarias fica paralisado pelo medo. Gabriel não pede licença, ele anuncia que o impossível vai acontecer. Ele avisa que um filho nascerá de um ventre estéril. E quando Zacarias duvida, Gabriel mostra seu lado rigoroso. Ele retira a capacidade de fala do homem. Esse é um detalhe fascinante da personalidade de Gabriel. Ele não tolera a incredulidade diante da palavra de Deus. Ao deixar Zacarias mudo, Gabriel estava dizendo: se você não pode falar com fé, então não falará nada até que a promessa se cumpra. Ele é o guardião da pureza da mensagem. Para Gabriel, a palavra de Deus é uma lei física, algo que não pode ser contestado sem que haja consequências imediatas no mundo real. 6 meses depois, veio a missão mais importante da sua existência. Ele não foi para um palácio ou para um templo suntuoso. Ele foi enviado para uma pequena vila esquecida na Galileia, chamada Nazaré. O alvo era uma adolescente chamada Maria. Esse encontro é o ápice do drama celestial. Gabriel entra na casa dela e diz as palavras que mudariam o calendário para sempre. Salve, agraciada, o Senhor é contigo em sua missão.
Tente imaginar o que Maria sentiu. Gabriel não era apenas uma luz bonita. Ele era uma força da natureza que ocupava todo o ambiente. Ele teve que começar com um "não temas", porque sua glória era esmagadora para um mortal. Ele explicou o plano mais ousado da história. Deus se tornaria homem. Gabriel estava ali como uma testemunha privilegiada, vendo o exato momento em que o infinito decidiu habitar dentro do finito. A resposta de Maria foi o que Gabriel esperava. Diferente de Zacarias, ela não duvidou da possibilidade, apenas perguntou o como. Gabriel, com a paciência de um mentor, explicou que o Espírito Santo faria a sombra sobre ela. No momento em que ela disse, "Faça-se em mim segundo a tua palavra", Gabriel deve ter sentido o universo vibrar. Sua missão estava cumprida. O Verbo estava finalmente a caminho de se tornar carne. Gabriel também é o arcanjo que fala aos sonhos. Ele apareceu a José, o noivo de Maria, para evitar um escândalo e uma tragédia. Se Gabriel não tivesse intervindo nos bastidores da mente de José, a história teria tomado um rumo de dor e separação. Ele é o protetor da família, garantindo que o plano não fosse interrompido pela incompreensão humana ou pelas pressões sociais e religiosas daquela época tão difícil. Existe uma tradição que diz que Gabriel será o responsável por tocar a trombeta que anunciará o fim dos tempos. Imagine esse fôlego guardado por milênios. O mensageiro que anunciou o nascimento será o mesmo que anunciará o retorno. Ele é o alfa e o ômega das comunicações divinas. Cada nota dessa trombeta será o sinal de que o tempo da esperança acabou e o tempo da justiça e da eternidade finalmente começou para todos. Em outras culturas, como no Islã, Gabriel é conhecido como Jibril, o anjo que ditou o Alcorão a Maomé. Isso mostra como a sua figura atravessa fronteiras e tradições como o grande comunicador da vontade de Deus para os homens. Ele é o diplomata que fala todas as línguas e conhece todos os segredos. Onde quer que Deus queira ser ouvido de forma clara e direta, é o arcanjo Gabriel quem ele envia para falar aos corações. Gabriel não é apenas um personagem do passado. Ele é o símbolo da comunicação clara em um mundo cheio de ruído e mentiras. Ele nos ensina que uma mensagem vinda do alto pode transformar a angústia em propósito de vida. Se Miguel nos protege dos ataques externos e Lúcifer nos avisa sobre os perigos do orgulho, Gabriel nos ensina a ouvir a voz que realmente importa em meio ao caos e à barulheira da vida cotidiana. Imagine agora o silêncio de Gabriel enquanto observa o mundo de hoje. Ele viu impérios caírem, guerras começarem e terminarem, e a humanidade se perder em suas próprias invenções. Ele continua sendo o embaixador que aguarda as ordens para a próxima grande notícia. Ele é a prova de que Deus não está distante, mas que envia seus melhores oficiais para garantir que a sua vontade seja conhecida por todos que estão dispostos a ouvir. Ele é representado com um lírio, simbolizando a pureza da sua missão. Mas não se engane com a delicadeza da flor. Gabriel é um ser de puro fogo e autoridade. Ele é aquele que abre caminhos onde não há saída, que traz soluções para problemas que parecem impossíveis aos olhos humanos. Sua história é um lembrete de que, quando o céu decide falar, a terra inteira precisa parar para escutar com toda a atenção do mundo. Gabriel é o anjo da esperança. Ele não traz mensagens de condenação gratuita, mas de preparação. Ele prepara o caminho, prepara os corações e prepara o futuro de cada alma. Ele é o mensageiro que nos diz que, não importa o quão escura seja a noite, há sempre um amanhecer planejado pelo Criador. Gabriel é a voz que ecoa através dos séculos, garantindo que nunca seremos deixados no escuro ou abandonados à própria sorte. Quando você pensar em Gabriel, pense na coragem de falar a verdade, mesmo quando ela parece loucura para o mundo.
Ele deu a Maria a maior notícia de todas, e ela aceitou o desafio. Ele deu a Daniel a visão do fim, e ele suportou o peso do conhecimento. Gabriel nos convida a sermos receptores dessa mesma luz, transformando a informação em transformação. O mensageiro continua de pé, pronto para entregar a próxima carta. A narrativa de Gabriel é a narrativa do encontro entre o divino e o humano, através do diálogo. Ele é o mestre da palavra, o guardião dos segredos e o arauto da salvação. Enquanto houver uma história para ser contada e uma verdade para ser revelada, a figura magnífica de Gabriel estará lá, com suas asas prontas para cruzar o infinito e trazer a mensagem que mudará, mais uma vez, o destino eterno de cada um de nós hoje.